Queridos irmãos e amigos, um grande abraço. Hoje nós vamos ministrar sob o título Aprendendo com o Caminho das Águias. Isaías 40:41 diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. A palavra de Deus mostra muitas figuras de linguagem como metáforas, hipérboles, parábolas e outras coisas, usando justamente animais. Então nós sabemos que tem aquela figura do Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, Jesus como o leão de Judá e assim por diante. E a palavra de Deus fala sobre esse animal chamado águia. 33 vezes está mencionado na Bíblia sobre as águias. E tem muita coisa que nós, como cristãos, e também sem ser cristão, poderemos aprender. Por exemplo, algumas características desses animais. Os mais qualificados, famosos, vamos dizer assim, é a águia real e a careca. Elas habitam geralmente nos Estados Unidos, no Canadá e em parte da África. A águia é um símbolo de poder, de força, de bravura, de determinação e de independência. São qualidades que todo cristão também deve ter. O tamanho da águia, ela mede, se você medir da ponta do bico à ponta da cauda, chega a 1 metro. Já quando ela abre suas asas, a sua envergadura é de 2 metros. Pesa em média 4,2 kg, podendo chegar a 5 e até mais. Seu tempo de vida são 50 anos. A águia só constrói a sua casa na rocha, no penhasco mais alto. Outra coisa interessante que na águia, esse animal, é que a águia tem uma acuidade visual que nenhum outro ser tem, nem o ser humano tem. Se nós observarmos, ou melhor, os cientistas já pesquisaram e observaram que a massa do olho da águia em relação à massa cerebral, ela é muito maior do que todos os outros animais. Isso tem a ver também porque esse animal é dotado de células fotorreceptoras em grande quantidade, localizados na retina, nas fibras retinianas e também nos nervos ópticos. Isso permite que a águia tenha uma visão muito aguçada, né? Uma acuidade visual muito grande. Os nervos ópticos também, como eu falei, são ricos também dessas células fotorreceptoras. Pra você ter ideia, uma águia pode visualizar um coelho andando na terra quando ela está a 10.000 pés de altura, ou seja, mais do que 3 km, né, de distância. Aí você pergunta como isso pode acontecer? É porque Deus dotou a águia de uma lente de aproximação que é colocada em volta da sua corda. Então, quando ela quer focar a distância, existe uma contração própria que faz com que aquela lente, aquela parte do olho da córnea se transforme numa lente de aproximação. E ela vê aquele coelho a 3 km de distância. E sabe o que é que ela faz? Ela planeja o voo e ela não desiste de jeito nenhum. Haja o que houver, a direção dela, aquele plano de voo dela, ela cumpre. A águia consegue muitas vezes até atingir um animal que tem 2 vezes o seu peso.
e ela consegue matá-lo e arrastá-lo e assim por diante. A águia tem, portanto, além de uma acuidade visual, ela tem visão das coisas. O que é visão? Visão é você observar além do que o que a sua vista pode perceber. E a palavra de Deus diz em Provérbios 29:8, assim: onde não há visão, o povo perece. Eu gostaria de dizer que uma pessoa que nasceu, vamos dizer assim, cega, os dois olhos, mesmo ela sem enxergar, essa pessoa pode ter visão das coisas, da vida, do futuro, do crescimento de Deus e assim por diante. Há muitos anos atrás, viveu uma senhora chamada Helen Keller. Ela nasceu cega de nascença e era surda e muda também. E teve uma pessoa que chegou junto dela e ensinou, e essa mulher se transformou numa escritora muito conhecida no mundo inteiro, que dava palestras, que levantou-se nos Estados Unidos para levar à frente a necessidade que tem de se criar condições para as pessoas defeituosas, que são geralmente discriminadas. Então, a águia tem muita coisa para nos ensinar. Quantas pessoas que são muitas vezes até letradas, vamos dizer assim, mas não têm visão para cumprir uma missão que Deus lhe dá. Eu quero dizer a você que está nos ouvindo agora, que todos nós temos a capacidade de, guiado pelo Espírito Santo, nós temos uma visão do que é o que o Senhor Deus quer para a nossa vida. Eu me lembro que eu estava cursando 4 anos de medicina, quando, numa conferência do pastor Fanini, aqui no instituto que havia de férias, ele fez um apelo para aquelas pessoas que queriam aceitar o chamado de Deus para a sua vida, para ser ministro da palavra, para se tornar pastor. Naquele ano eu fui tocado tremendamente no meu espírito, mas eu disse para o Senhor que eu ia terminar a medicina, mas um dia eu ia cumprir o meu chamado. E as décadas se passaram, mais de 40 anos depois, e eu tive o privilégio de hoje dizer que eu estou cumprindo o meu chamado, que é de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho feito voto a Deus de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a tempo e fora do tempo, até quando Ele vier me buscar. Um grande abraço para vocês, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Vocês assistirão posteriormente exemplos da conduta da águia, que nós poderemos seguir e ser abençoados. O nosso site é www.antoniopintojr.com.br. Essas ministrações também poderão ser assistidas, ouvidas através do YouTube. Um grande abraço para vocês. Deus abençoe a todos.